A paz do Senhor, estou aqui para mais uma aula. Como eu já tenho dado, essa vai ser a quarta aula do nosso estudo, que é a explicação dessa revista aqui, Discipulando, é o ciclo 1, e hoje a aula é a lição 4, o caráter de Jesus. Espero que essa aula seja ótima para vocês, que o Senhor Jesus venha falar com cada um de vocês nessa noite, que Deus passe tudo aquilo que você tinha de dúvida, através de mim, vocês consigam tirar as dúvidas e que venha aprender um pouco mais sobre quem é Deus, sobre o seu caráter, o caráter de Jesus. Compartilhe com seus amigos, que é como eu falei, é um estudo que se é dado na Escola Bíblica Dominical, aos domingos, como já se diz, Escola Bíblica Dominical, mas algumas pessoas não têm essa oportunidade de ir ao domingo à igreja. Então eu faço isso, dou essa aula aqui de casa, nessa live, e as pessoas que não podem, às vezes, assistir e domingo na igreja, têm a oportunidade de assistir ela pela internet. Espero que Deus fale através de mim para vocês. O texto bíblico que eu vou usar é Mateus 11, 25, 30. Se você estiver em casa, em algum lugar que dê para ler a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, é Mateus 11, 25, 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, o Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruído as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser, revelará. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então vamos começar aqui a lição. Como eu já disse, o tema é o caráter de Jesus. Nos primeiros séculos, eram comuns na sociedade palestina de dividir as pessoas em grupo ou partido, onde seus líderes definiam seus perfis. Esses seguidores eram conhecidos como discípulos. Quando Jesus inicia sua caminhada, as pessoas passaram a segui-lo para tentar entender seu ponto de vista filosófico ou ideologia. Porém, muitos se decepcionaram, pois eles achavam que Jesus veio para trazer uma ideia revolucionária. Quando eles perceberam que Jesus não veio trazer um novo tempo, e sim o que Jesus vinha trazer alcançava principalmente os excluídos pela sociedade, aqueles que sentiram os seus cargos e privilégios por causa da sua religião, se sentiram ameaçados com o que Jesus pregava. Jesus nos ensina que se você quer ser um discípulo perfeito, devemos copiar o Mestre. O apóstolo Paulo nos mostra que Jesus é o melhor exemplo a ser seguido, pois se seguirmos a Cristo como Mestre, seremos um discípulo, sempre em busca da perfeição. O que o povo daquela época achava era que Jesus ele viria trazer um pensamento igual deles. Achava que Jesus viria somente para um grupo, o grupo que era privilegiado daquela época, que era um grupo que hoje nós vemos aí, que são aquelas pessoas que têm riquezas, que têm conhecimentos, que estão em evidência. Então, aquele grupo religioso achou que
Jesus traria algo somente para acrescentar para eles. Seria mais um na multidão. Só que Jesus ele não veio com essa ideia. Ele não trouxe essa ideia para essas pessoas. Na verdade, Jesus ele veio a mostrar, fazer o papel que o povo escolhido, na verdade, não fez. Que era trazer quem era Deus para toda a humanidade. Deus, desde aqueles dos pobres, excluídos, desde os que eram considerados pobres, negros, que seja branco, rico, sucedido, inteligente ou não, branco ou preto, o que fosse. Mas o que Jesus veio fazer era exatamente o papel que o povo escolhido não fez, a mostrar para a humanidade quem era Deus. Foi isso que Jesus veio. Jesus ele não veio para revolucionar nada. Ele não veio trazer revolução. Ele veio ensinar aquilo que o povo que era para ensinar não ensina. Até nos dias de hoje, muitas pessoas não ensinam verdadeiramente o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então vamos dar continuidade. O ponto 1 dessa lição é o caráter de Jesus, evidenciado em suas ações e postura. 1.1 A humanidade de Jesus. Jesus, mesmo sendo divino, ele não se apegava com a igualdade que tem com o Pai. Ele se torna servo como nós. Ao se tornar como um de nós, ele se humilha e aceita a morte na cruz, que era a pior condenação que alguém poderia no mundo antigo, pois era uma morte dolorosa, lenta, humilhante. Durante sua trajetória terrena, Jesus teve respeito aos seus pais terrestres como um filho realmente deve ser. E quando chegou à idade adulta, respeitou o ministério de seu primo João Batista. Jesus respeitou as leis cívicas da época. Jesus abriu mão de vir como grande rei, conquistadores. Preferiu vir como uma pessoa do povo. Por isso que foi rejeitado por muitos. Quando toma essa atitude, ele demonstra a sua grandeza de não coagir o povo para aceitarem. Ele lhe ofereceu o amor e deixou o povo com direito de escolha. Olha quanta coisa que a gente aprende aqui. Uma, que é muito interessante, Jesus, ele se humilhou para se comparar conosco. Ele jamais se engrandeceu. É o que está faltando muitas das vezes hoje, em muitos lugares, principalmente em algumas igrejas. Eu não vou falar que é a denominação A, B, C, porque, na verdade, não é a denominação, e sim alguns pastores que nós vemos como naquela época alguns sacerdotes se achavam superior ao povo, superior àquelas pessoas que eles achavam que não estavam na mesma altura dele. E Jesus vem provar o contrário, vem provar que a gente não tem que ser superior a ninguém. Eu, como pastor, eu não sou superior às ovelhas, eu não sou superior ao membro das igrejas, eu não sou superior ao presbítero, ao diácono, aos membros. Pelo contrário, eu tenho que me amostrar ser igual. Ah, mas você é pastor? Sim, eu sou pastor. Eu lidero, a gente foi feito para liderar o povo, mas existe uma grande diferença entre líder e chefe. Chefe é aquele que só manda. O líder mete a mão na obra. O líder mete a mão no arado. A igreja que hoje eu estou, o pastor presidente dessa igreja, quando nós começamos a fazer a obra, ele não estava lá sentado falando, pega o saco de cimento, pega aquela pedra. Não, ele estava junto conosco, com toda a equipe da igreja, membros, outros pastores, diáconos, com outros membros da igreja, trabalhando na obra. Hoje a nossa igreja está pronta, a obra acabou. Mas por quê? Porque o nosso pastor não foi um chefe, sim um líder.
como ele é hoje. Ele tem sido um líder com a gente. Ele tem pego o arado junto conosco. Ele tem metido a mão no arado. E é isso que Jesus está nos ensinando. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui, isso vai ficar principalmente para o jovem, que é o seguinte: Jesus, ele é filho de Deus, mas enquanto ele andou aqui na terra, ele respeitou seu pai e sua mãe terrena. Ele respeitou José e Maria como seus pais. Ele obedeceu o que eles pediam para que ele fizesse. E olha só, ele era Deus, ele não precisava disso, mas ele obedeceu e respeitou os seus pais terrenos. Quantos jovens por aí não está respeitando o seu pai e sua mãe? Aí esquece de um dos mandamentos de Deus, que é o primeiro mandamento com promessa, que diz que aquele que obedece seu pai e sua mãe, que ama, que respeita, terá seus dias multiplicados na terra. Então, siga o exemplo de Jesus, pai, filho e filha. Respeite seu pai e sua mãe. Não fica fazendo isso, não. Vimos aqui também que Jesus, mesmo depois de adulto, ele respeitou o ministério de João Batista. João Batista era seu primo. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. A diferença de idade deles eram mínimas. Só que João Batista começou o seu ministério antes de Jesus. João Batista, ele foi aquele que foi escolhido e profetizado pelos profetas que ele seria aquele que apresentaria Cristo para nós, Cristo para a humanidade. Mas ele, mesmo sendo Cristo, mesmo sendo Deus, ele não passou por cima do seu primo terreno. Ele respeitou o ministério de João Batista e mostrou que nós também devemos respeitar o ministério de cada um, o ministério de cada pessoa que aqui foi escolhido por Deus para fazer a obra dele. O 1.2 fala o ensino exemplar de Jesus. Mateus nos informa, quando Jesus está no Sermão da Montanha, ele diz que Jesus abre a sua boca para ensinar. Mateus 5:2. Da maneira que Mateus diz, parece que quer dizer que há outra forma de ensinar, sem abrir a boca. Porém, realmente, existe outra forma de se ensinar. Essa outra forma é em silêncio. Somente com suas ações. João 8:2, 11 a 13. O que acontece aqui? Jesus nos mostra que muitas das vezes, para a gente ensinar sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus, a gente não precisa abrir nem a boca. Ah, pastor, como é que a gente pode ensinar sem abrir a boca? Muito simples. O jeito que a gente pode ensinar sem abrir a boca é com as nossas atitudes. É como nós andamos. Você aí que tem ensinado, tem pregado, o que você tem pregado, você tem vivido? Porque naquela época, nós vamos ver até mais à frente, que aqueles sacerdotes, aqueles professores daquela época, não são todos, muitos deles ensinavam e não viviam o que eles ensinavam. E quando acontecia alguma coisa, que tinha algum erro, eles tiravam o peso dos próprios ombros e jogavam na sociedade. Jogavam naqueles mais inferiores, naqueles que menos tinham o direito de como se defender. Era isso que aquele sacerdote fazia. O 1.3 vai falar o seguinte: a coerência de Jesus. Nunca houve discordância entre o que Jesus ensinava e o que ele fazia ou praticava. Está vendo o que eu falei? Isso é Jesus. Jesus pregava o que vivia. Os seus discípulos pregavam que Jesus, o Nazareno, era profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo. Lucas 24:19. Pois Jesus sempre pregou o que praticava e ensinava. Atos 1:1. Diferente dos líderes religiosos da época, que ensinavam, porém não praticavam. O que eles passavam para o povo eram falsos com seus ensinamentos. Mateus 23:3. Pois colocavam a responsabilidade em cima do povo,
porém eles mesmos não praticavam. Mateus 23, 4. A gente lembra que um dos líderes daquela época, o principal dele, era Caifás. Caifás foi era o sumo sacerdote naquela época e foi quem mais perseguiu Jesus. Foi ele que procurou, de todas as formas, a morte de Jesus. Foi ele que incentivou e incitou a Pilatos a condenar Jesus. Ele e vamos falar assim, sua corja, aquelas outras pessoas que o bajulavam, ficaram com medo de perder suas posições depois que Jesus passou a ensinar a verdadeira vontade de Deus. Ensinar e viver a vontade de Deus. Porque esse sumo sacerdote e os seus seguidores, os seus discípulos, na verdade, eles não seguiam e não faziam a vontade de Deus. Eles até ensinavam, mas não cumpriam. Eles não andavam da forma que Deus pediu que eles andassem. Já Jesus não. Jesus, ele já ensinava e andava. Amém? O segundo tópico vai dizer o caráter de Jesus evidenciado no desempenho de sua missão. 2.1. Jesus não usou o seu poder para livrar-se da tentação e do sofrimento. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito de Deus, nos demonstra que é totalmente digno de nossa reverência e adoração. Após ser provado e tentado, resistindo à tentação, Mateus 4, 1, 11, mesmo após os 40 dias que passou jejuando, resistiu às investidas do inimigo, aproveitando-se da situação para tentá-lo. Semelhante quando foi preso no Getsêmani, Jesus não usa seu poder divino para se defender, porém usa para curar um dos soldados do que tinha ido para prendê-lo, pois Pedro tinha cortado a sua orelha e o repreendeu, dizendo: se quisesse, chamaria 12 legiões de anjos para defendê-lo. Jesus também respondeu para Pilatos que a autoridade que lhe tinha sido dada a ele para condená-lo vinha diretamente de Deus. João 19, 9, 12. Nós vemos que quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, após seu jejum de 40 dias, ele sente fome. O diabo fala para ele, se você é filho de Deus, faz essas pedras se transformar em pão. Jesus tinha todo o poder de transformar aquela pedra em pão, mas ele não fez. Ele não usou do seu poder divino para saciar a sua fome. E tanto outras tentações que o diabo tentou contra ele, mas no final nós vamos ver que depois Jesus é servido pelos anjos. Nós também vamos ver que quando ele está sendo preso, ele repreende a Pedro, que ele poderia muito bem convocar 12 legiões de anjos para deter a sua prisão. Não era necessário que Pedro lutasse com as suas mãos. Tanto é que ele fala que aquele que fere com a espada também vai ser ferido. Então, Jesus ele não usa seu poder divino para se defender. E tanto é que ele também não usa seu poder divino para se livrar das mãos de Pilatos, de quem supostamente poderia condená-lo ou livrá-lo naquela época. Mas ele logo diz para Pilatos: o poder que você tem não é dado por você, mas sim vem do alto, que vem do Pai. Então, nós vamos ver que Jesus, ele hora alguma ali para se defender, para se alimentar, ali naquele exato momento, ele usa seu poder divino. Amém? Antes de eu vou ir para o tópico 2.2, eu vou dizer uma coisa. Aqui Jesus está nos informando, nos ensinando uma coisa. Na palavra de Deus fala que se nós tivermos fé, nós podemos profetizar o monte para ir para o lugar do mar, e o mar ir para o lugar do monte. Então Jesus quer nos ensinar aqui o seguinte:
Ele fala, se nós tivermos fé, nós poderemos fazer isso. Nós podemos ser realizado milagre através da nossa vida. Eu posso muito bem eu posso transformar essa água que está aqui em vinho? Poderia. Mas o milagre que ele fez quando transformou o milagre em vinho tinha um objetivo. Mas será que se eu pedisse, orasse a Deus, para que essa água aqui se transformasse em vinho, ela teria algum objetivo para ser alcançada agora? Eu acho que não. Eu acho que eu estaria querendo fazer isso aqui somente para me exibir na internet, me exibir aqui nessa aula. Só que não é isso que Deus quer. Deus, ele não quer que a gente se exiba com um dom que ele nos deu. Porque, ao exemplo de Jesus, ele jamais se exibiu. Ele sempre, todos os milagres que ele realizava, tinham um propósito. Então, para que a nossa fé funcione, tem que ter um propósito para exaltar o nome de Deus. 2.2. Amando até as últimas consequências. Jesus sempre teve a consciência da sua missão na terra. João informa que Jesus, sabendo que sua hora está chegando, não deixou de amar os seus, os amou até o fim e preparou para fazerem a última ceia. João 13:1. Sentando à mesa com Jesus e os demais discípulos, estava também Judas Iscariotes, que também era um discípulo, o que traiu e vendeu o mestre. Mateus 26, 14, 16. João também nos informa que continuou amando a todos, tanto a Pedro, que o negou, Tomé, que duvidou, e os demais que fugiram. João 18, 25 a 27, 20, 19, Mateus 26, 31, Marcos 14, 27, João 20, 26, 29. E mesmo assim, Jesus lhe dera outra oportunidade e uma nova chance. Nós aqui costumamos julgar quando Jesus é preso e morto. Muitas das vezes nós julgamos principalmente a Judas, porque Judas vende e entrega Jesus ao sumo sacerdote. Então nós julgamos Judas com isso. E hoje não é diferente nas igrejas. Nós costumamos pegar uma pessoa, como lá fora fala, pegar para Cristo, e querer fazer que ela receba todas as culpas. A culpa de tudo que acontece de errado. Às vezes, não, porque não deu certo isso. A culpa é de fulano. Porque fulano está na liderança. Só que a culpa não é só daquela pessoa. Se tem uma equipe trabalhando, a culpa é de todos. Aqui Jesus tinha uma equipe, tinha os seus discípulos. Então ele tinha Judas, que lhe vendeu e traiu, mas também ele tinha João, que junto com os outros discípulos fugiram. Ele tinha Pedro, que antes de morrer ele revelou a Pedro que ele o negaria 3 vezes. E tinha aqui Tomé, que só acreditou que Jesus tinha ressuscitado quando viu as feridas nas mãos e do seu lado. E os demais discípulos, como eu falei, todos fugiram. Então aqui todo mundo é inocente? Não. Todo mundo aqui tinha uma culpa. Todo mundo culpou, todo mundo errou. Como nós hoje também erramos. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Só que nós temos 2 escolhas quando nós caímos. As 2 escolhas permanecer caído ou levantar. A mão de Cristo está sempre estendida para nós. Tanto é que quando Judas chega até Jesus para entregá-lo, Jesus ali já tinha o perdoado. Porque Jesus chama para ele assim: o que tu queres, amigo? Você jamais vai falar para uma pessoa que você não gosta, chama ela de amigo. Uma pessoa que você não perdoou o que ela já fez contra você, você vai chamar ela de amigo. Se você estiver chamando essa pessoa de amigo, você está agindo com sarcasmo. Você está agindo na falsidade, que é aquela história, quando você chega para alguém e fala algo que você não quer dizer, mas
No sarcasmo. E aí, meu amigo, para uma pessoa que você nem gosta de falar, você não vai falar isso. E Jesus está nos mostrando aqui que ele perdoou desde Judas aos demais discípulos, Pedro e Tomé. Amém? 2.3, perdoando a todos. Mesmo após ter sido crucificado e sofrendo, preso na cruz e sendo hostilizado, pediu que Deus perdoasse aquele povo, dizendo que eles não tinham culpa do pecado que lhe foram postos sobre eles. Lucas 23, 34. Não existe amor maior do que o do Senhor Jesus. João 15, 13 e 3, 16. É um amor como esse que Jesus espera que tenhamos com aqueles que nos fazem mal. 1 João 3,16. Não é fácil a gente perdoar quem nos fez mal. Não é fácil amar aquele que nos fez mal. O que diria de um pai perdoar um estuprador? Aquele que fez mal ao seu filho, a sua filha. É fácil para um pai chegar lá e liberar o perdão? Não, não é fácil. Mas Jesus quer com isso o seguinte, que a gente libera o perdão pelo seguinte. Porque quando nós liberamos o perdão para quem nos fez mal, mesmo sendo difícil, porque a gente sabe que, como eu dei esse exemplo, é muito difícil, mas o que Deus quer, na verdade, é liberar a gente. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente não consegue ser liberto. Só que, na verdade, o que ele quer ver a sinceridade do nosso coração. Porque não adianta você, eu vou lá perdoar aquela pessoa que me fez mal, porque na Bíblia está dizendo que Jesus me ensina que eu tenho que perdoá-lo. Não. Não pode ser da boca para fora. Se for da boca para fora, é melhor nem ir lá falar que perdoa. Se for da boca para fora, é melhor a gente ficar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nem nunca mais querer olhar para a cara daquela pessoa. Porque o que Deus quer, o que Jesus nos ensinou, é que a gente tem que perdoar de todo o coração. Então, fale para Deus o que você quer realmente que Ele faça com aquela pessoa. Porque não adianta você orar para ela e logo, não, Senhor, perdoa, faça que ela mude, o jeito que ela agiu, que ela não faça com mais ninguém, e depois que você levantar do joelho e acabar a sua oração, você falar assim, queria tanto que essa pessoa sofresse, pagasse pelo erro que ela cometeu. Não, então ora dessa forma para o Senhor. Seja verdadeiro, Senhor, essa pessoa me fez o mal, o que eu quero que ela também sofra, ela pague o que está... Seja sincero para Deus, porque Deus só vai poder limpar o seu coração para te ensinar e ajudar a perdoar essa pessoa quando você realmente fizer uma oração verdadeira. Amém? Terceiro tópico fala o caráter de Jesus evidenciado em seus relacionamentos com Deus. O 3.1 vai dizer a obediência de Jesus em relação ao Pai. Ao retornarem para casa, José e Maria sentem a falta de Jesus e voltam à sua procura. E ao encontrarem debatendo no templo com os doutores da lei, Lucas 2, 41, 50, ali passava para eles que seu propósito não era fazer a sua vontade, e sim a vontade do Pai, que enviara. João 6, 38. Seu comprometimento era tão verdadeiro que ele afirmava que sua missão era somente realizar a vontade do Pai. João 4, 34. Ele realizava a vontade do Pai, como estava mencionado em Filipenses 2, 5, 11. Pois mesmo sendo divino, não se apegava às suas igualdades com o Pai. Jesus, mesmo sendo divino, ele jamais fez a sua vontade. Então, a vontade que ele fez foi a vontade do plano original. O plano original era, o pai fala para o filho que ele vai vir aqui para a terra
O Filho concorda, o Espírito Santo concorda, eles têm como um acordo para salvar a humanidade que tinha se afastado de Deus. Quantos de nós, muitas das vezes, nos afastamos de Deus e Deus envia alguém para nos orientar, para nos ajudar, para fazer que aquelas pessoas venham se arrepender e voltar para a presença do Senhor? Foi comigo, foi com você. Quando eu falo da presença de Deus, eu não falo somente daquelas pessoas que estavam na sua casa, frequentando uma igreja, e da hora para outra resolveu sair da igreja e viver no mundo. Não, eu falo de toda a humanidade. Jesus, ele veio para salvar toda a humanidade. Pena que nem todos ainda alcançaram essa graça, mas não alcançaram por culpa de Deus, mas não alcançaram por culpa própria. Quantas das vezes nós demoramos a ouvir a palavra de Deus pregada por alguém e isso a gente cada vez mais se afastando da presença do Senhor? Deus jamais se afasta de nós. Deus não se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos de Deus. Quando Adão e Eva pecam no paraíso e são expulsos de lá do Éden, não é Deus que se afasta deles. Deus só tira eles de lá de dentro e bota eles aqui fora para que eles passassem a viver do seu suor, do seu sustento. E aí o que acontece? Eles se afastam de Deus, até que eles tenham um filho chamado Sete, que é onde Deus faz a sua nova aliança com o homem. É dessa forma. O 3.2 vai falar, adorando ao Pai. Jesus sempre glorificou ao Pai as bênçãos que era concedida às pessoas. Glorificou a Deus ao revelar a chegada do seu reino aos necessitados, ao invés de privilegiar os poderosos. Mateus 11, 25, Lucas 10, 21. Também glorificou ao Pai na ressurreição de Lázaro, João 11, 41, ao falar sobre a sua morte no templo para os religiosos. Jesus pede ao Pai que se próprio glorifique, João 12, 27 e 28. Nós vamos ver que Jesus, hora alguma, ele traz a glória para ti. Ele não traz a glória para ele, mas ele traz a glória para o Pai. Toda vez que se tinha um milagre realizado, Jesus fazia uma obra, ele dava honra ao Pai. E é isso que nós devemos fazer hoje em dia. Eu, pastor Roberto, ganhei uma pessoa para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A honra não é minha. A honra é dele. Não foi eu que ganhei, e sim o Espírito Santo. Eu sou o instrumento da obra de Deus. Nós somos o instrumento da obra de Deus. Eu orei e alguém foi curado. O Roberto curou, ele é um curandeiro. Não, mentira, isso é mentira do diabo. Eu não sou nada. Como eu já falei, eu sou um instrumento da obra de Deus. O que eu fiz? Fui usado pelo poder de Deus. Deus curou aquela pessoa através de mim. Deus libertou aquela pessoa através de mim. Então, não sou eu que mereço as honras, nem a glória, e sim Deus. Certa vez eu evangelizei num presídio, aqui em São Gonçalo, e quando era um culto que se tinha lá, um dia na semana, e na semana seguinte que eu fui, um dos prisioneiros falou assim, pastor, quero falar com você. Na época não era nem pastor, era só diácono. Irmão, quero falar com você. Eu trouxe meu amigo aqui porque você naquela semana orou e o juiz liberou que meu filho pudesse vir fazer a minha visita. Então eu creio que quando você ora acontecem essas coisas. Eu, não, calma aí, eu expliquei a ele. Não foi porque eu orei. Foi porque Deus me usou como instrumento
daquela oração naquele exato momento, e porque Deus olhou o coração daquele menino, daquele rapaz, e viu que ele estava arrependido, estava se arrependendo, e que ele talvez quisesse mudar a situação dele. Então, não foi somente a minha oração, e também eu pedi para que ele desse a honra para Deus, não para mim, só sou um instrumento. E ele entendeu. Amém? Deus precisa orar? Essa é o 3.3, é uma pergunta que é feita porque nós vimos o seguinte: sua maior demonstração da humanidade de Jesus é submissão ao Pai, pois mesmo sendo Deus, orava ao Pai todos os dias, passando muitas das vezes noites inteiras em oração. Lucas 12. Será que Jesus precisava orar? Se for somente para pedir, Jesus precisava orar? Jesus talvez não teria necessidade. Na verdade, Jesus ia conversar com o Pai. Jesus ora ao Pai pedindo como fez em Getsêmani. Mateus 2, 39. Marcos 14, 35, 36. Lucas 22, 41, 42. Fica claro que ele está empenhado a fazer a vontade de Deus e não a sua. Jesus não precisava ficar em constante oração ao Pai, porque ele também era Deus. Mas a oração nada mais é que a gente vem entender que a oração ela é dividida em várias partes, porque uma das partes da oração, o significado é conversa. Ele estava sempre, o tempo todo, conversando com o Pai. A oração não é só você pedir algo a Deus. A oração é você conversar com o Pai. Como se você estivesse orando, conversando com um amigo. Isso é uma oração. Quando nós conversamos com um amigo, é uma oração entre nós dois ali. A oração também é uma conversa com o Pai. Então Jesus tinha essa conversa. No meio dessa conversa ele pedia para que ninguém fizesse mal aos seus quando ele fosse embora. Uma das orações dele antes da sua morte é que o Pai tomasse conta dos seus e não permitisse que nenhum deles fosse ferido. Nenhum deles ali fosse preso junto com ele. E realmente acontece. Nós sabemos que Jesus, ele jamais deixou de nos ensinar que a oração ela é a nossa arma. A arma que o cristão tem. Se nós soubéssemos o poder da oração, muitas das vezes antes de tomar qualquer atitude, nós iríamos orar primeiro, iríamos conversar com o Pai, falar assim: Senhor, qual atitude, qual direção eu devo tomar? A moda hoje em dia, eu estava subindo hoje a minha rua para casa e vim junto com a minha tia, e a gente comentou que a moda hoje em dia tudo é botar na justiça. Só que quando você coloca na justiça de Deus, a sua petição é alcançada mais rápida. Você não vai passar por constrangimento. Você, na verdade, na justiça do homem, se alguém me humilhou, eu vou ganhar um dinheiro. Se uma loja me feriu o meu direito, eu vou ganhar um dinheiro sobre ela. Tá, beleza, você pode até ganhar um dinheiro sobre ela. Mas será que deveria ser essa atitude que você deveria tomar? Será que tudo aquilo que você está passando, antes de você tomar uma atitude, você não deveria orar a Deus? Pedir a Deus o caminho que você deveria tomar? Será? Por que você não faz isso? Ore ao Senhor. Às vezes você está num emprego bom, aí chega uma pessoa e te oferece um emprego que vai ganhar mais, o dobro, o triplo daquele lugar onde você está. Mas não se esqueça que o emprego onde você está é bom. E será que é a vontade de Deus que você saia desse lugar? O homem vai te aconselhar falando o seguinte: larga isso aí.
Isso aí você ganha R$1.000, lá tu vai ganhar 3.000, o que tu tá fazendo aí? Aí só que você chega lá naquele lugar lá que você vai ganhar o triplo do que você ganhava no outro emprego. Só que aquele dinheiro que você vai ganhar não vai dar para suprir as suas necessidades. Por quê? Porque no outro emprego você trabalhava e muitas das vezes você não se aborrecia como você está se aborrecendo no novo emprego. Aí você passa a frequentar mais vezes o hospital, passa a ter que tomar remédios. E aí o que acontece? E é esse conselho que eu estou falando com vocês hoje, eu dei uma vez a uma amiga, a uma colega que trabalhava numa empresa que eu ia deixar uns documentos na época. E ela chegou, ela veio me pedir o conselho, aí ela não tinha me contado a situação. Deus, quando eu estava indo para o trabalho naquele dia, Deus me deu, não me lembro agora o capítulo e o versículo, mas 2 Reis, que fala mais ou menos sobre isso. E aí, conversando com elas, eu falei o capítulo, o versículo, que Deus mandou falar para essas duas meninas que trabalhavam nessa empresa, e ela me falou assim, me dê um exemplo. E eu dei esse exemplo, que ela trabalhando numa empresa só que ganhava um salário X e passaria a ir para uma outra empresa ganhar um salário avançado, maior, o dobro. E aí, com isso, as duas olham uma para a outra e falam, realmente, a gente não deve tomar essa atitude. O que acontecia? Elas vendiam lingerie. Uma que já vendia há mais tempo ajudou a outra quando estava precisando de ter uma condição, um dinheiro extra. E aí o ex-namorado dessa outra falou assim, você pode se desvincular dessa outra menina. Entra de sociedade comigo. Você entrando de sociedade comigo, eu vou investir R$2.000 em você. E em vez de você ganhar R$1.000, você vai passar a ganhar 2.000. E foi exatamente o valor que eu falei para elas antes de elas me falarem isso. E elas perceberam que o caminho que elas estavam seguindo era o certo, de continuarem trabalhando junto, e não ela deixando a outra de lado e trabalhando com outra pessoa, que só estava pensando no lucro, e não pensando na amizade também. Muitas das vezes, a gente troca a nossa amizade por causa de dinheiro, e não vale a pena. Amém. A conclusão dessa lição. No pouco que aprendemos sobre o caráter de Jesus, vemos que existe um caminho a ser percorrido por aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Salvador. Por isso devemos adequarmos ao seu caráter. Não fazer isso somente decorando os pontos religiosos e doutrinários, mas é no dia a dia que devemos viver como Jesus viveu. Amém? Espero que esse estudo, essa palavra, toque o coração de vocês e que o Senhor Jesus continue falando com vocês. Amém? Até a próxima aula, na próxima segunda, às 10 horas, estarei aqui de volta. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma ótima noite. Até a próxima live.